E aí, seja muito bem-vindo. Segunda-feira, dia de falar sobre melhoria na gestão da tua empresa. E hoje o nosso tema é PDI e PDR. Eu não sei se já ouviu falar sobre isso, mas eu vou te contar aqui como tu vai conseguir reverter ou fazer o teu colaborador evoluir para uma próxima etapa através dessa ferramenta. Mas antes disso, já se inscreve aqui e já ativa o sininho para te receber todas as segundas-feiras o nosso aviso de que você tem material à disposição para poder tornar a sua empresa mais lucrativa. E falando nisso, como a gente vai fazer o nosso PDI e PDR? O PDI e PDR, cara, é o mesmo plano, só que cada um tem o seu intuito, o seu fim. O PDI é um plano de desenvolvimento individual, onde você vai pegar o colaborador que já possui expertise, ou você já imagina ele em outra função na sua empresa, mas você vai precisar fazer uma transição com ele. Ele vai precisar adquirir novos conhecimentos. E o PDR é para aquele colaborador que ele já não está entregando nem o que ele deveria entregar. E o que é isso, cara? Como é que se faz? Tem uma ferramenta maravilhosa? Não, não tem nada disso. Você precisa só desenhar com a pessoa e ser totalmente transparente com ela no que você precisa. Então vamos lá, vamos pegar exemplificando aqui como você vai fazer um PDI. Então você tem um colaborador que ele hoje faz falar de pergunta de questões simples do dia a dia. Você tem um colaborador que ele é ajudante de motorista na sua empresa e você quer promovê-lo a motorista. Então você vai desenhar, vai trazer uma matriz onde você vai colocar no lado esquerdo, na primeira coluna, pode ser, tudo que você tem de necessidades que ele precisa e na segunda coluna como que você vai fazer para ele reverter isso. Então a gente vai fazer uma relação em colunas e depois isso vai gerar um plano de ação 5W2H que a gente já tem material aqui que você pode estar conferindo também. Então como que a gente pode estar fazendo essa situação de relação em colunas? Primeiro, para o cara ser um ajudante para sair de ajudante motorista e para motorista, o que ele precisa? Ele precisa ter uma carteira de motorista habilitada vamos dizer que a gente está falando do cara que vai trabalhar de motorista de veículo, um caminhão, por exemplo. Ele vai ter que ter a carteira na categoria que ele precisa. Então, o primeiro ponto é isso. A gente vai ter que ver, ele tem ou não tem? Ah, ele tem. Então, beleza, ele já passou para a prova, ele tem o conhecimento necessário ali, né, para poder passar para essa próxima parte. Mas, será que ele tem a carteira, mas ele tem habilidade para dirigir esse veículo? Ele sabe dirigir, então vai precisar sempre ter o conhecimento, habilidade e atitude. Então é o CHA, né? C-H-A. Então, o conhecimento, ele tem? Tem, ele já passou pela aula, beleza. Mas ele tem habilidade? Não, então a gente vai ter que treinar esse cara. Muitas empresas colocam uma pessoa de uma função para outra e não treina ela. Então, como é que vai treinar a habilidade dele? Conhecimento teórico, habilidade prática. Então, tu vai pegar ele, vai colocar ele num veículo com alguém que já é experiente nisso e ele vai conseguir andar, fazer os testes e ver se ele tem habilidade para isso. E se não tiver, você pode dar um treinamento e vai fazendo uma curva com ele de conhecimento para ele poder entrar nessa situação e mudar e realmente trocar de função. Então, a questão da carteira de motorista está resolvida. A habilidade de dirigir, você já consegue treinar também. Daqui a pouco a pessoa tem uma questão de atitude, que ela tem um trauma com caminhões. Cara, dificilmente ela vai conseguir tratar isso tão rápido. Então você precisa ver se você tem tempo para isso agora para fazer essa promoção, ou se ela vai ter que ir para fazer esse tratamento, buscar essa ajuda para depois ter essa promoção. O segundo ponto, né, que a gente precisa, grande ponto para o cara ser motorista, é ele conhecer a rota que ele vai trabalhar. Então ele já conhece, ele já visitou aquela região, ele já sabe onde fica aquela região. Então, qual é o conhecimento? Cara, ele precisa conhecer a rota. E muitas vezes pode conhecer a rota teoricamente, se tiver um roteirizador, um roadshow, que você vai fazer a rota com ele, vai montar, cara, ele vai seguir por esse caminho aqui, primeiro para o cliente que tu vai entregar esse, segundo aquele, tal, e vai acontecer. Mas a habilidade é só treinando na prática. É só pegando o caminhão, indo com alguém que conhece a rota com ele, e ele fazendo. E aí começa a fazer o negócio acontecer. E esses são dois pontos macro. Mas ele tem um conhecimento de dirigir, mas ele sabe fazer manutenção no caminhão se precisar, alguma coisa de emergência, ele consegue trocar um pneu, ele sabe usar todas as ferramentas de segurança,
Se o teu caminhão é baiado, ele sabe subir a baia, baixar a baia. Se o teu caminhão o veículo é carroceria, ele sabe tudo que precisa ser feito para fazer a amarração desse caminhão. Então, você vai colocar numa coluna tudo que ele precisa e na outra coluna como você vai resolver. E daí depois, se você tem algumas ações para serem feitas, você vai colocar no 5Ws que é o que, quando, onde, por quê, quanto custa, e ali vai, né? Toda aquela situação do 5Ws que a gente já viu várias vezes aqui. Então, basicamente é isso. Agora a gente para aqui e esse cara você está pensando nele lá para frente, para ele ir para outra função. Mas lembre, a gente tem um vídeo, vou deixar aqui em cima para ti, onde a gente fala que quando o colaborador ele é um adulto, ele é o cara dentro da tua operação, naquela função ele vai para uma nova, tem que lembrar que ele vai se tornar um bebê. Ele tá sujeito a fazer um monte de cagada. E você vai ter que entender e ter paciência com isso. Então você precisa entender, eu vou deixar esse vídeo aqui que é muito, muito legal, você entender essa transição do colaborador na empresa, que é um ciclo, o negócio é cíclico. E quando você tem um colaborador que ele precisa de reversão, o que o cara tem que ter reversão? Cara, ele não está entregando nem o que ele precisa na função dele. Você abre um plano de reversão e lista na prática tudo que ele não está entregando e como ele deveria entregar. E aí você vai montar os treinamentos para ele passar. Ou tu vai ver que quando tu listar tudo, tu vai ver que não tem como fazer um plano de reversão. O cara tem que começar do zero quase. Então, é mais fácil. Com certeza tu não teria chegado nessa situação se estivesse trabalhando muito com feedback constante. Mas, se já está nessa situação, o que vai fazer? Talvez vai ter que desligar ou não. É possível fazer um plano de reversão. Monta um plano de reversão com prazos e se o cara não entregar, infelizmente, ele vai ser desligado. Eu já tive colaboradores que trabalharam comigo que a gente fez um plano de reversão e deu muito certo. Mas não deixe de fazer um plano de reversão quando não tiver mais, for um negócio reversível. Faça um plano de reversão quando dá para fazer reversão. Faça microplanos de reversão. Para ele poder ir se ambientando e fazendo essa mudança dentro na cabeça dele, para ele poder fazer essa transição e ele realmente te entregar algo que tu precisa que ele te entregue. Porque senão a tua empresa não vai para frente, vai ficar sempre o Superman rasgando a camiseta no final do dia e salvando o dia, salvando a noite, né? Trabalha o dia inteiro numa função e à noite tem que virar o Superman, deixa a família em casa, porque tem que salvar a empresa de todos os colaboradores que não estão entregando o que precisava. Mas lembra, se teu colaborador não entrega o que precisa, tu não tem feedback, não tem um plano de reversão, a culpa é tua. É dolorido, mas a culpa é do empresário, a culpa é do gestor, que não está fazendo o dever de casa. Aí é por isso que ele está fazendo o trabalho operacional. Te espero na próxima segunda. E se tem mais alguém que tu precisa compartilhar esse material, aproveita, compartilha aqui, porque tem muitos empresários que estão sofrendo desse mesmo mal. Te aguardo na próxima segunda-feira.